Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com toda a sua família. Desejo a todos vocês um ótimo dia, que as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário em favor da humanidade se manifeste sobre a sua vida. Hoje eu quero aqui falar sobre a fé e a coragem. Existem muitas pessoas que têm fé, mas deixam de viver coisas grandiosas na sua vida porque lhe falta coragem. Pode parecer que quem tem fé tem coragem, mas nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre isso e ao término dessa palavra, desse pequeno momento de meditação, nós vamos falar com Deus. Eu quero aqui que você deixe nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, de um ente querido, de um amigo, de alguém que você queira que nós venhamos estar orando em favor deles, porque nós vamos estar clamando a Deus em favor dessas vidas. Enquanto você vai lá, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós tratamos das coisas espirituais. Este é um meio pelo qual nós usamos para criar um hábito, uma rotina espiritual. O hábito de cuidar daquilo que é mais importante, como eu falo em todos os vídeos, que é de cuidar da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Nós não iremos tratar sobre religião, portanto, as mensagens aqui postadas é para você que, acima de tudo, acredita em Deus. Então, se você é essa pessoa, convido você a se inscrever no canal, você não paga nada e com toda certeza abençoará a sua vida. Aqui abaixo tem uma palavra em vermelho, inscrever-se. Clique nela, depois vai aparecer o sininho, ative o sininho, depois todas as notificações para que você possa receber todas as orações que eu postar aqui, tá certo? Você que conhece os conteúdos deste canal, dê um joinha aqui, ajude o algoritmo do YouTube a entender que essa mensagem é relevante e abençoa vidas. Fazendo isso, ele vai enviar para mais pessoas e mais pessoas serão impactadas pelo poder de Deus. Muito bem, vamos falar sobre a fé e a coragem. Como eu estava dizendo agora há pouco, existem muitas pessoas que têm fé, são pessoas de fé, mas são pessoas que não têm coragem. Eu quero aqui falar para você entender o que eu vou ministrar aqui, falar sobre um homem muito conhecido nas escrituras sagradas, conhecido de todas as religiões, um homem que se chamou Moisés. Moisés, a Bíblia Sagrada diz que ele foi escolhido por Deus para liderar a saída do povo hebreu do Egito e conduzir este povo que eram escravos à terra prometida, a terra de Canaã. Mas nós sabemos que Moisés, além de um homem que confiava em Deus, era um homem que tinha muita coragem. Todos os eventos em que Moisés está inserido, desde falar com Faraó, desde enfrentar toda aquela circunstância, mostra que além dele confiar em Deus, ele era um homem corajoso. É possível que você pense que todas as pessoas que confiam em Deus tenham coragem. Seria para ser assim, mas muitas pessoas confiam em Deus, mas a parte que lhe cabe, que é a parte da ação, às vezes lhe falta coragem. Chega a estar um pouco misturado o que eu vou te dizer agora, porque a pessoa que não tem coragem, ela não está tendo total confiança neste Deus, porque se assim estivesse, saberia que se Deus falou, Deus vai cumprir a sua palavra. Mas muitos de nós somos levados à razão diante do momento em que temos que agir e por isso falta-nos a coragem. Olha o que diz a palavra de Deus quando Moisés ele está de frente ao Mar Vermelho. Moisés, Faraó liberta ele, Deus é com ele nessa caminhada pelo Egito, mas chega um momento que ele se dá de frente ao Mar Vermelho. E ele clama ao Senhor neste momento. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14, no versículo 15 e versículo 16. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levante a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o,
fendeu, para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar. Então veja só, Moisés de frente ao mar, ele clama ao Senhor e o Senhor corrige aquela atitude. Deus então disse a Moisés: por que clamas a mim? É como se Deus dissesse: agora não é momento de você orar, agora é momento de você agir, agora é momento de você tomar uma atitude. Ele estava diante do mar, o mar era um impedimento, a dificuldade que ele tinha para passar para o outro lado e escapar do exército inimigo que estava vindo atrás dele. De todos os lados ele estava cercado e à frente tinha o mar. E ele clama ao Senhor, pedindo a saída. E Deus, ele dá uma correção. Deus, ele diz a Moisés: por que clama a mim? Manda o povo que marche. No versículo 21 de Êxodo 14 e versículo 22 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Preste atenção. Aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Moisés, vamos colocar dentro dessa linguagem para você entender, ele tinha fé em Deus, por isso clamou aos céus. Agora imagina que naquele momento em que ele clama, vem um vento muito forte e abre o mar, fazendo duas paredes de água e fazendo com que a terra se tornasse uma terra seca ao ponto que desse para ele andar. Ele está diante desse cenário. O que ele precisava agora? Além da fé para clamar aos céus, além da fé para seguir aquilo que Deus ordenou, além da fé para obedecer a Deus quando Deus diz: por que clama? Ao invés disso, marche. Ele precisava de coragem para entrar no meio do mar e caminhar mar adentro. Coragem por quê? Porque se transporta para este momento. Água de um lado, parede de água de um lado, parede de água do outro, e você caminhando entre as águas. Você precisaria ter muita coragem, confiança em Deus, de que essas águas não iriam se fechar e matá-los todos afogados. Então você precisa de fé. E muitas das vezes você tem fé e por isso clama a Deus. Mas diante das circunstâncias, às vezes você não age. Você pede a Deus uma saída. Você pede a Deus que faça um milagre. E Deus te coloca diante de umas circunstâncias que você vai precisar de coragem para agir. Mas você não age, você não tem coragem. Coragem é você ter a capacidade de assumir o risco. Coragem é você ter a capacidade de sair da zona do conforto. O Moisés, ele teve fé para clamar aos céus. Ele teve fé para ver o poder de Deus abrindo as águas. Mas ele teve coragem para assumir os riscos. Ele teve coragem para entrar mar adentro e chegar do outro lado juntamente com todo o povo. Muitas das vezes nós temos fé, mas não temos coragem. Deus nos coloca diante de circunstâncias que temos que assumir riscos e aí nós ficamos na zona de conforto. Nós não queremos assumir aquele risco. E aí, então olhamos e falamos: por que o Senhor não me abençoa? Por que, ó Deus, que o Senhor não atende o meu clamor? Preste atenção. Quantas circunstâncias Deus já te colocou que você tinha apenas que agir e você, por medo, não agiu? Quantas oportunidades Deus colocou na sua frente que você só tinha que agarrar e você, por medo, não agarrou? Lembra-se de Jesus caminhando sobre as águas? Jesus estava caminhando sobre as águas. Os discípulos olharam para Jesus, achou que era um fantasma e gritou. E Jesus disse: calma, sou eu.
E Pedro então diz: se és o Senhor, manda eu ir ter convosco. E Jesus disse o quê? Venha. Pedro saltou sobre as águas e começou a caminhar ao encontro de Jesus. O que Pedro fez? Ele assumiu o risco. Quando Jesus deu a palavra, ele, ouvindo aquela palavra, ele então pulou sobre as águas, assumiu o risco. Ele teve fé para dizer: se é o Senhor, manda ir ter convosco. Jesus deu a palavra, ele teve fé, mas ele também teve coragem para assumir o risco. Quantas oportunidades Deus coloca na sua frente e você não tem coragem de assumir? Quantas oportunidades Deus coloca na sua frente e você só tem que tomar posse, você só tem que agir, você só tem que pular para caminhar sobre as águas, você só tem que entrar para dentro e confiar que essas paredes não vão se fechar, você só tem que confiar que Deus vai ser contigo na sua ação, mas você não tem coragem. Jesus olhou para Pedro e diz: venha sobre as águas, tenha coragem. E o que ele fez? Ele caminhou sobre as águas. Jesus está dizendo a mesma coisa que disse a Pedro: tenha coragem, não tenha medo, sou eu, não tenhais medo. Jesus deu a palavra, Jesus te coloca diante de umas circunstâncias, diante de uma oportunidade, você só tem que agir. A palavra de Deus diz no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus dizendo a Josué: não tenha medo, tenha bom ânimo, tenha coragem. Qual era a coragem que Josué tinha que ter? Coragem para praticar o que estava no livro da lei, coragem para viver aquilo que Deus deu a Moisés, os ensinamentos que Deus deu a Moisés. O Josué tinha que ter coragem para praticar aqueles ensinamentos. Mas num dado momento, o Josué se acovardou, ficou com medo diante daquela circunstância. Mas quando Deus deu a palavra para ele, ele se levantou, assumiu o risco, encarou todo aquele povo, assumiu o comando daquele povo e fez com que aquele povo atravessasse o Jordão. Deus está dizendo para você através dessa mensagem: você tem fé, você ora, você fala com Deus, mas tenha coragem para tomar posse daquilo que Deus colocar na sua frente. Tenha coragem para assumir risco, tenha coragem para sair da zona de conforto, tenha coragem para pular sobre as águas e caminhar sobre elas, olhando somente para Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se lhe falta coragem, peça ajuda ao Espírito Santo agora. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus agora, estamos diante de Ti neste momento, ó Pai, juntamente com essa pessoa que ouviu a Tua palavra. Ó meu Deus, quantas são as pessoas que são pessoas até que têm fé para orar, têm fé para clamar a Ti, mas quando o Senhor as coloca diante da oportunidade, elas não têm coragem de assumir a oportunidade, ficam pensando demais, vão para o campo da razão, do raciocínio e deixam de agir pela fé, deixam de assumir a postura de um homem, de uma mulher de coragem. E quantos têm perdido oportunidades? Quantos têm deixado a oportunidade passar por falta de coragem? Mas, meu Deus, neste momento nós oramos agora, que da mesma forma que Moisés teve fé e coragem, de que Pedro teve fé e coragem, de que Josué teve fé e coragem, de que Davi teve fé e coragem, essa pessoa também, além de fé, ela tenha coragem para assumir os riscos, ela tenha coragem para sair da zona de conforto. Espírito Santo de Deus, ajude essa pessoa, é o que eu te peço agora e te agradeço, crendo que o Senhor nos ouviu, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Oramos com fé e fé para vencer, tá certo?
Escute o que eu vou te dizer. Você nasceu para ser feliz. Não abra mão de viver os princípios da palavra de Deus, os princípios sagrados. Quero falar agora com os missionários, aqueles que têm um compromisso juntamente comigo e com Deus de abençoar vidas. Se essa mensagem te abençoou, não deixe ela parada. Vá aqui em compartilhar, envie essa mensagem no mínimo para 7 pessoas. 7 é o número da criação perfeita de Deus. Seja perfeito nas suas ações. Envie no mínimo para 7 pessoas dos seus contatos. Abençoe vidas. Seja um agente operador de Deus. Além disso, compartilhe também nas suas redes sociais. Queridos, amanhã nós estaremos de volta em mais um momento profético. Tenho certeza que Deus vai me usar como profeta para falar contigo. Forte abraço, fique com Deus, até mais, em nome de Jesus.